tecnicamente falando, eu não me desfaria do Maxwell, sinceramente. Acho que ele é o jogador mais próximo do Pedro Rocha em termos de função e característica ali naquela ponta esquerda. Mas se o jogador quer jogar, de fato, pensando no lado do Maxwell, para mim é o melhor ele sair. Por quê? Porque ele não vai tirar o Pedro Rocha do time. E se ele jogar na ponta direita, é pior para ele, que não é a posição dele, a ponta direita. E então, pro jogador faz mais sentido ele sair para buscar outro caminho. Mas pro Remo, eu sinceramente acho difícil eu me encontrar alguém do nível do Maxwell disponível no mercado. Porque, o Maxwell ele foi um dos melhores atacantes da Série B do ano passado. Para mim, na virada do ano, ele tinha sido a melhor contratação do Remo em momento e em potencial. Porque ele era um jogador que vinha bem, vinha voando numa competição que o Remo ia jogar. E no Remo acaba dando até o azar da lesão lá nos dois lados, né, do ombro. Um quebra, o outro acaba se machucando também. E ele saindo do Remo, agora vê quem o Remo vai atrás. Eu discordo, Matheus. Do quê? Eu discordo que o Remo não vai conseguir achar alguém melhor que o Maxwell. Porque o Remo facilmente não. Porque o Remo hoje tá olhando pra cima. Pra cima no que eu digo com relação ao mercado. Sim, sim. Mas o que eu acho com relação à Série A, sabe? Mas quem tá na Série A não necessariamente é melhor que ele. Será? Depende de quem Viseu tava na Série A no passado. Mas depende de quem vier. Não, então, mas estar na Série A não significa necessariamente que é melhor que ele. Pois é. Mas, enfim, o que eu tô dizendo é que o Remo tá olhando para jogadores que estão um nível acima. E aí, o Michel, eu quero te ouvir também. Sobre a venda ou sobre tudo? Sobre tudo, meu amigo. Sobre o tudo. Cara, independente do valor, é mais um jogador vendido. Muda um pouco o cenário na questão. Eu não digo nem que vendido. Cara, é uma venda. Tá recebendo, tá vendendo. Mas saiu ali no 0x0, sabe? Entendi o que você tá falando. Mas assim, como se os caras tivessem pagado pelo menos os custos da saída do Maxwell, sabe? Mas muda um pouco o cenário do Remo. É uma questão que você vê trabalho, né? É importante valorizar, cara. Eu nem conheço ele direito, eu falei com ele acho que umas 2 vezes. Eu já falei com ele algumas vezes, cara, gente boa demais, gente finíssima, tá, o Maxwell. Sei. Merece tudo de bom, inclusive, na vida e na cara. Não, eu ia falar do Marcos Braz. Tá, você que era do Maxwell. Eu ia falar do Marcos Braz. Deixa ele completar. Você tá igual o Faustão aí, mas Ficarei calado depois dessa. Não, você pode falar, você sabe disso. Mas assim, é uma parada assim. Eu nem conheço o Marcos Braz, eu falei umas 2 vezes só de oi com ele me deu uma entrevista. Mas ele, de fato, ele tá fazendo os negócios diferentes, assim, né? É importante, eu sei que às vezes a gente fica receoso e tudo mais, mas a gente tem que dar a mão à palmatória também, de que o cara pelo menos tá com boa vontade. Hoje dá pra gente dizer que o Remo tá no mercado. Pois é, o Remo não só de trazer, mas de sair. O cara vê, o cara tá indo lá pro Remo, tá vendendo, o empresário tá o Remo tá vendendo os caras. Se eu colocar meu jogador lá, ele pode sair, isso, sabe? Então já bota o nome no mercado, coisa que, não vou dizer nem muito, ano passado a gente não imaginava isso. Não tinha, cara, não tinha. Então, é um fato que a gente precisa reconhecer que tá mudando um cenário. Tá mudando o cenário. É uma mudança de cultura, eu acho. Também. Se vai... É muito boa a colocação. E até antes do Braz, com o fato do Remo começar a contratar jogadores e botar 2 anos de contrato. Sim. Que já muda o poder de negociar também. E acho interessante, cara. Eu acho importante a gente falar. Acho importante a gente falar isso. Porque a gente sempre cobrou, a gente sempre quis, né, mudar o nosso patamar. E eu tô vendo, eu pelo menos eu tô gostando muito do que eu tô vendo, né? Se ele é boa pessoa, se ele não é, se ele vai conseguir o acesso, se não vai, enfim, isso aí já é outra coisa. Pode dar tudo errado, o Remo pode não ter o acesso e ele pode ser o culpado, mas eu tô gostando. Eu particularmente estou gostando muito do que está sendo feito. Sobre o Maxwell, cara, eu tô com o Matheus, eu acho que é um jogador que tem muito talento. Teve um início ele não era fundamental, peça-chave, mas ele fez os golzinhos dele, né, nos poucos minutos que ele teve ali. Eu também eu não ia me desfazer, eu não queria que o Remo liberasse ele
nessa situação. Mas o jogador, eu já falei isso várias vezes, o jogador ele não pensa muitas das vezes com só o contrato, ele quer jogar. Sim. O negócio dele é jogar, ele tá no campo, é ser titular. É porque é o seguinte, a carreira é curta, cara. Exatamente. A carreira do jogador de futebol passa assim, ó. Mas além disso, da questão financeira, mas eles realmente eles são competitivos, cara. Eles não gostam muito de ficar ali encostado e tal, só recebendo, como provavelmente boa parte da sociedade acha que deveria fazer, né? Não, se me pagar aqui, eu fico aqui quieto. Tem um ou outro que... Sim, mas eles são muito competitivos, realmente. Difícil, deve ter cara que faz isso, mas eles normalmente gostam de jogar. E ele quer jogar, ele já viu que ele não vai jogar aqui. Ele não vai jogar. De titular absoluto, ele vai ter que... Ele teria que andar um caminho muito grande para o que ele teria que fazer era ele jogar mais do que o Pedro Rocha na posição dele, ou ele tentar jogar mais na posição que não é a dele, na direita, que hoje é a do Marrone. Da feita que o Antônio botou o Marrone na ponta direita, não vai sair dali. O Jean até falaram que o Marrone queria jogar na ponta esquerda, que é a melhor dele e tudo mais. Vai ficar querendo, cara. Porque tem o Pedro Rocha lá na ponta esquerda. Agora, só artilheiro da Série B, pô. E é um jogador que é acima da média, né? Tem jogo que ele não aparece, tem jogo que ele perde gol, é normal. O Haaland perde o dobro de gols que ele faz, então é normal o cara perder gol. Tem que ser cobrado em alguns jogos, acho que principalmente em termos de proatividade, mas em outros, é um jogador que ele vai pegar a bola no pé, vai tirar um gol do nada e vai dar a vitória pro Remo. Então, pro Maxwell... ele não ia conseguir jogar, a não ser que o Pedro Rocha, se tivesse ali de fato ficar um mês fora ou algo do tipo. E até quando ele teve a oportunidade, o Antônio Oliveira preferiu botar o Adailton na ponta e o Davó mais centralizado do que o Maxwell. Então é um jogador que pro Remo, eu acho que dá para encontrar alguém? Dá. Mas para mim vai ter que investir mais do que investir no Maxwell. Porque, principalmente pelo momento da temporada. Hoje tem quem ali? O cara vai ter que achar alguém que se destacou na Série A do Remo. O Remo ele tem Pedro Rocha, Marrone, Davó, Viseu, o Janderson. O Remo vai ao mercado. PH, dá pra te colocar nessa conta. Tem que botar colocar o PH, que afinal de contas ele entrou PHzinho. também, né? E pra jogar ali mesmo, mas no ataque... Eu colocaria o Diego Hernandes na ponta direita, que eu acho que é a primeira posição hoje, dele se ali. você botar o Diego Hernandes no meio, se você botar ele no meio, você fica só com 5 pro ataque. O Janderson, o Janderson pro lado. O Janderson, Marrone e o Pedro Rocha. Se você botar assim, e para centroavante só tem o Viseu com o Davó. Aqui no chat a galera tá participando, olha só. Né? O Marcelo Júnior, Jujuba, o Jornal da Indonésia, informou que a negociação foi no valor de 5,8 bilhões de rúpias. É Qual só converter jornal? para o real. É verdade, qual jornal? Não sei, não ouvi falar dessa informação. O Rafael Arede, é 300 mil reais, 300 mil dólares. Reais, tá? Se fosse 300 mil dólares, ia ser pelo menos aí 1,5 milhão de reais. Sim. 1 milhão e 800. O Jonathan Marcari tá mandando aqui um bom dia. Também o Jorge Brasil. Pelo menos 600 mil de salário economizado. Olha, foi até como o Abner também falou ontem nas redes sociais dele. Essa grana aí do Max, o salário do Max, assim como era o salário do Adailton, vai ser passado para outra pessoa, porque o Remo não vai deixar de contratar, pô. Cara, é um movimento... O Diego Hernandes pode fazer essa função, né? Como tu falou. Eu vejo até mais na ponta direita. Né? Competir um pouquinho e mais aí com o Marrone poderia ir para a esquerda. Por falar no Diego Hernandes, olha só, tem novidade dele, tá? O Clube do Remo soltou uma nota hoje pela manhã, um boletim médico, na verdade, né? Porque esperava que ele estreasse já nesse último jogo do time azulino na Série B. Só que tem o seguinte, ele está em fase de reequilíbrio muscular, segundo o Núcleo Azulino de Saúde e Performance, o NASP. Então, ele vai precisar fazer esse trabalho de reequilíbrio muscular, ou seja, tem músculo na perna dele que está mais desenvolvido de um lado do que do outro. E isso pode acarretar em lesão, se for forçar um pouco. Então, o NASP está prevendo que o retorno dele esteja programado para acontecer em até 2 semanas, dependendo da resposta aos estímulos e avaliações funcionais, meus amigos. Cara, até curioso, porque o Diego ele chega falando que estava pronto para jogar, né? Aí o Remo ele faz esses exames e vê que basicamente ele tá
Pelo que eu entendi, ele tá num nível um pouco físico abaixo dos outros, então para ele não entrar e estourar, ele vai ter que passar por esse condicionamento para entrar no nível dos caras depois. Mas chama atenção justamente esse ponto, né? Que para ele estava pronto para jogar. Tanto que até surgiu a possibilidade dele estrear no último jogo do Remo aqui em Belém. Mas vai ficar 2 semanas, pegando o calendário ali, pelo menos 3 rodadas que ele vai ficar fora do Remo. Porque o Remo tem 2 jogos nessa semana, inclusive. Mas será que faz tanta falta assim? Rapaz, da feita que sai o Maxwell, sai o já Adailton. Já começa a fazer. Fica com menos opções. Você olha pro banco, se você entrar com Marrone, Davó e Pedro Rocha, você olha pro banco... Viseu e Janderson. Aí já começa a fazer falta. Aí põe um PH ali, tudo bem, eu tenho 6 atacantes, mas tá faltando gente. E foi um movimento... Cara, eu tô curioso, porque o Brás trouxe jogador bom para todas as posições. Com potencial. Com potencial. E eu tô curioso para ver o que ele vai trazer pro ataque. Já trouxe o Marrone, que é um bom nome, mas eu tô vendo que ele vai dar um tiro legal. E até um ponto que o Jorge até fala, que não tem uma semana que o Michel falava que esse elenco era inchado, só que hoje, se a gente pegar volantes e zagueiros, que o elenco era inchado, só que hoje volante e zagueiro tá inchado e atacante tá faltando. Exatamente. Pra ter ali aquela média normal, podemos dizer gente, assim. É simples, você tem essa quantidade de atacantes, é só fazer a conta. Você tinha quantos atacantes? Quantos foram embora? O Remo hoje tá se livrando, entre aspas, de 2 atacantes. O Diego, eu não sei como ele vem pro Remo, mas pra mim ele joga mais na ponta do que no meio. Mas se ele vier pra ponta, o Remo hoje ele vai ter ali... Lembra, o Diego vai ficar 2 semanas sem jogar. Então pra esses próximos jogos, o Diego já não joga. Já foram embora o Ítalo, o Gabriel Martins... Agora o Maxwell e a Adailton, saíram 4 gente. Atacantes. E pro ataque só chegou, de fato, ali o Marrone e dá pra colocar o Diego ali, quem sabe, né? Saíram 4. Então, um elenco de 35 jogadores, você pode perguntar para qualquer treinador, é um elenco inchado. E se a gente olhar volantes e zagueiros... Mesmo tendo a dificuldade de logística aqui e tudo mais, Série B ser intensa e tudo mais. Mesmo com tudo isso, se você perguntar para qualquer treinador, e o próprio Antônio Oliveira, que é o que está aí treinando hoje o Remo, já falou sobre isso. O número que ele gosta de trabalhar é 28, 29, mas ele sabe que vai ter que ter um pouquinho a mais justamente por conta dessa logística. E até um ponto, só pra gente ir pro intervalo, o Joel até fala que estava tão inchado que no último jogo não teve zagueiro. Não teve porque não quis, porque tinha Alvarinho e Rafael Castro. Mas esse é o ponto. Então ainda estão no elenco. E pela informação que acabou saindo por aí, o Remo não liberou o Rafael Castro, que era um pedido do Rodrigo Santana lá no ABC. Então, se não usou, se faltou, é porque quis, porque estava no elenco. Inclusive ainda estão no elenco, né? Então o que hoje eu consigo ver, o Remo ele tá inchado na zaga, no setor da zaga e no setor dos volantes, e começa a ficar, não vou dizer que tá faltando, mas fica mais frágil o setor ofensivo, em termos de volume de peças. Essas foram as principais informações do momento, mas a qualquer instante mais novidades podem surgir. Se você quer estar sempre um passo à frente e acompanhar tudo sobre o Leão Azul em primeira mão, já sabe onde encontrar as melhores atualizações. Agora, te desafio a assistir o próximo vídeo e continuar por dentro de tudo o que está acontecendo.